Vamos para o texto bíblico, então, lá em Lucas 18, versículos 18 até 23. Diz assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. Esse texto, confesso que por muitas vezes ele mexeu comigo. Porque o jovem rico faz uma pergunta para Jesus, que é a pergunta que praticamente todo mundo faz, que é: o que a gente tem que fazer para poder herdar a vida eterna? Ele não é a primeira pessoa que chega para Jesus e pergunta isso. A gente já estudou um pouquinho sobre Nicodemos, que vai procurar Jesus à noite. Jesus dá uma outra resposta para Nicodemos, mas a resposta que Jesus dá para esse jovem rico é uma resposta que sempre me incomodou. Porque o jovem rico chega para Jesus fazendo uma pergunta tão profunda, e Jesus ele responde de uma forma muito rápida. Jesus ele não gasta tempo explicando a primeira resposta dele. Lá no texto de Mateus 19, o jovem pergunta para Jesus o que eu devo fazer para poder ter a vida eterna, e Jesus responde: obedeça os mandamentos. A resposta de Jesus é categórica: obedeça os mandamentos. Muito diferente, talvez, do que muitas igrejas têm pregado hoje. Jesus, naquele momento, ele tinha oportunidade para poder expor sobre a graça, de olhar para aquele jovem e dizer: então, você pode ser salvo pela graça, de graça, você não precisa fazer nada, eu vou fazer no seu lugar e não tem nada que você possa fazer. O Jesus podia falar sobre a questão da justificação pela fé. Creia em mim, e tão somente se você crê em mim, você pode ser salvo. Jesus poderia ter exposto algo muito mais profundo do que simplesmente dizer: obedeça os mandamentos. E aquele jovem que tinha um vazio no seu coração, e ele olhava para aquela situação dele, e ele sabia que ele precisava de algo a mais, e por isso ele foi procurar Jesus. Aquele jovem não vai procurar Jesus à toa, nem é para prová-lo. Ele procura Jesus porque ele desejava algo mais. Ele sabia que a vida que ele vinha levando não era suficiente para satisfazer o vazio do coração dele. Ele tinha riquezas demais, e ele amava aquelas riquezas, ele amava muito tudo aquilo que ele tinha. Porém, tudo aquilo que ele tinha, talvez ele desejasse ter ainda mais, não era suficiente para saciá-lo. Ele procura Jesus, e Jesus responde: obedeça o mandamento. Isso mexe com aquele jovem, porque ele era um jovem judeu. Sabe quantos mandamentos tem na Torá, no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia? 613 mandamentos, que é chamado de mitzvot. Aquele jovem conhecia o mitzvot. Então ele sabia que na Torá existiam 613 mandamentos. E Jesus responde para ele: obedeça os mandamentos. Eu confesso que antes, quando eu li esse texto, eu dizia: esse jovem responde para Jesus, lá no texto de Mateus 19, ele pergunta, quando Jesus diz isso, ele pergunta: mas quais mandamentos? E eu pensava que ele perguntava quais simplesmente para fugir do foco ou para se justificar. Mas na verdade não. Na verdade, muita gente gastava muito tempo interpretando a lei, porque era muito difícil saber qual mandamento obedecer, porque existiam mandamentos que você cumpria um e desobedecia outro. Por exemplo, o seu gado caiu no buraco no sábado. E não pode trabalhar no sábado. E se você tirar o seu gado do buraco no sábado, então você está trabalhando. Então você está cumprindo o mandamento.
Você está descumprindo o mandamento, ao mesmo tempo você não está cuidando do animal. Então, era muito difícil saber como guardar essa lei, e era complicado demais você seguir essas 613 mandamentos. E aquele jovem olha para Jesus e responde: mas quais mandamentos eu devo obedecer? Tem 613. E aí, Jesus? E aí Jesus dá uma resposta que eu sempre fiquei muito incomodado com ela também. Ele fala: olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. Jesus cita 5 mandamentos. E todos esses mandamentos são relacionados, praticamente 4 deles são relacionados à segunda parte dos 10 mandamentos, e honra teu pai e tua mãe. Todos relacionados ao relacionamento com o próximo. E Jesus olha isso e responde isso para aquele jovem. E às vezes eu me pergunto por que Jesus fala sobre esse mandamento para aquele jovem. Infelizmente hoje na igreja é pregado que para ser salvo, ou alcançar um tesouro no céu, ou que Jesus, para que você possa ser salvo, você simplesmente precisa fazer uma oração. Isso vai custar 5 minutos do seu tempo. Por que será que Jesus não respondeu para aquele jovem rico que perguntou para ele diretamente o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus poderia ter respondido para ele: é fácil, repete comigo essa oração. Vai te custar 5 minutos. Por que Jesus não olha para aquele jovem rico e responde simplesmente: é simples, eu tenho 4 leis espirituais para você aqui que eu vou expor para você, então você pode ser salvo. 5 passos para que você então possa alcançar a vida eterna. Jesus é muito claro em dizer que de fato nós devemos obedecer a Deus. Não adianta fazer uma simples oração se não há obediência. Jesus é muito claro ao dizer para aquelas pessoas que estavam ouvindo a ele: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Ele diz isso lá em Lucas 6, versículo 46. E às vezes na igreja existem muitas pessoas assim. Elas chamam Jesus de Senhor, elas confessam que Jesus é o Senhor, mas elas não obedecem a Deus. E confesso que tem muita gente que acredita que se confessar que Jesus Cristo é o Senhor, vai ser salvo. Não adianta confessar com a boca se de fato o coração não crê. Então lá em Romanos 10, 9, vai dizer que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porém, dizer que Jesus é o Senhor, acreditar que Jesus é Deus, não é suficiente para sermos salvos. No início do ministério de Jesus, pouca gente conseguia entender ou compreender que ele era de fato filho de Deus. Nem mesmo os discípulos compreendiam ao certo quem era Jesus. Sabe quem sabia muito bem, quem tinha completa noção de quem era Jesus? Os demônios. Então, quando Jesus chegava para expulsar demônios, os demônios já falavam: olha, aqui temos nós contigo, filho de Deus. Eis aí o filho de Deus. Tinha demônio que queria encher a bola de Jesus, e eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham uma noção clara de quem era Jesus. Então eles não só acreditavam que ele era o Filho de Deus, como eles sabiam e o tratavam como. Então, Tiago diz isso para nós, que crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então nós, com a nossa vida, dizermos que Jesus é tudo, ou com a nossa boca, nós confessarmos que Ele é Senhor de todas as coisas, não basta. Esse cristianismo de repete uma oração, ou de vai na igreja no domingo, ou se intitule um cristão, e então está tudo certo, na hora que você chegar lá, Deus então vai passar a mão na sua cabeça, isso é mentira. E a resposta de Jesus para esse jovem rico é muito clara. Porque quando ele diz obedece os mandamentos, o jovem
prontamente responde, sendo um judeu aplicado, ele responde: eu tenho obedecido esses mandamentos todos que você falou até aqui, mas falta algo, tem algo ainda que não satisfaz. A tudo isso eu tenho obedecido, ele responde. O que me falta ainda? Em Mateus 19 ele fala com Jesus. E aí Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois vem e siga. O legal de ver os encontros que Jesus tem com pessoas é que não é algo, não é comida pronta, não é fast food. Muitas vezes a igreja tem feito, ela quer empacotar uma mensagem e entregar para todo mundo do mesmo jeito. Jesus trata cada pessoa individualmente. Ele enxerga a necessidade daquela pessoa e trata com ela. Quando ele trata com Nicodemos, ele fala de uma outra maneira. É necessário que você nasça de novo. Quando ele trata com esse jovem rico, ele conhece a cobiça do coração daquele jovem. E agora, então, ele vai tratar sobre essa cobiça do coração dele. Quando Jesus diz: olha, você é idólatra, e existe um Deus na sua vida que está acima de mim, se de fato você quer herdar a vida eterna, se de fato você deseja crer que eu sou o Senhor, é necessário que Deus seja tudo para você. A questão não está nas riquezas, a questão nunca está fora de nós, a questão sempre está dentro de nós, dentro do coração do homem. Dentro do coração daquele jovem, as suas riquezas assumiram o primeiro lugar. Isso o impedia de ter um tesouro em Deus. Isso o impedia de viver plenamente. Ele sabia disso. Porque ele questionava Jesus, ele falava: me falta algo, o que me falta ainda? E Jesus responde e vai direto ao ponto. Te falta porque você tem muita coisa, mas você não tem nada. Joga fora tudo isso que você tem e eu vou ser tudo para você. Muita gente interpreta de forma muito errada muitos textos bíblicos porque acreditam que esses textos estão tratando de coisas que Deus vai dar para nós, e isso não é verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. O pessoal pensa que, sendo Deus, então, o nosso pastor, se nós confessarmos Jesus, dizermos que Jesus é o Senhor da nossa vida, então Deus vai nos dar tudo que nós precisamos, tudo que nós quisermos. Isso é mentira. Davi diz isso sendo perseguido por Saul, ele não tinha nada. E ele diz: Senhor é meu pastor e nada me falta, porque Ele me basta. Ele é tudo que eu tenho, eu não preciso de mais nada. Eu tenho o Senhor comigo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Ele está do meu lado. E o vale da sombra da morte é o lugar mais seguro para mim, porque Ele está do meu lado. Sendo Deus meu pastor, eu posso confiar nele, porque Ele é tudo para mim. Muita gente interpreta o texto Filipenses, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então eles dizem: eu posso todas as coisas em Deus, porque Ele vai me fortalecer. De fato, Ele vai. Mas a situação que Paulo se encontra, e o contexto desse texto, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto na fartura, quanto na fome, na falta. Aprendi a viver contente na nudez, no frio. Muita gente acha que nós podemos todas as coisas porque nós seremos mais que vencedores, que está em Romanos 8. Mais que vencedores. Em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Porque a gente esquece de interpretar o texto. Pouco antes disso: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, espada, frio, nudez? Que diz a Escritura que por amor de ti nós somos entregues à morte todos os dias. E aí ele responde então: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores na morte, na espada, mesmo entrando no Coliseu para lutar contra gladiadores, ser mortos, queimados vivos. Em todas essas coisas nós vamos receber uma coroa incorruptível de glória e vamos reinar com Jesus por toda a eternidade. Nós seremos e somos mais que vencedores. Aquele jovem rico tinha sua riqueza no aqui e no agora, e aquilo o impedia de poder ter um tesouro em Deus. Jesus responde para ele e diz: vende tudo. O que Jesus está dizendo para aquele jovem é: ou eu sou tudo para você, ou eu não sou nada.
O que você pode fazer para herdar a vida eterna? Eu tenho que ser tudo para você. O cristianismo hoje, de facilidades, de fast food, coloca Jesus como um garçom para nós, um Deus como um garçom para nós, onde se você der 10% para ele de gorjeta, então ele tem que te servir. Isso é idolatria, porque esse Deus não existe. Você está criando um falso Deus para que você o adorar. Na verdade, você está buscando e adorando seu próprio ego. Aquele jovem estava fazendo a mesma coisa. Ele usava a lei como conveniência para servir a ele. Não sei como que você tem estado dentro da igreja hoje, mas eu quero te dizer que Jesus ele vai confrontar tudo e ele vai demandar tudo de nós. Quando ele olha para nós e diz: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Você vai tomar essa cruz para poder morrer nela todos os dias, dia após dia. Se nós não fizermos isso todos os dias, se a nossa vontade não morrer todos os dias, se a nossa oração não for: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós não seremos ouvidos. Por isso que em Romanos 8, Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Aquele jovem também não sabia. Ele achava que sabia, mas não sabia. E ele perdeu sua vida inteira. Gastou sua vida inteira com aquilo que não satisfazia seu coração. E o pior, ele escolheu continuar nesse caminho. Ele saiu da presença de Jesus triste. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus foram confrontadas. Até aqui, até hoje, a gente tinha estudado sobre pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que foram confrontadas, mas foram transformadas. Aqui a gente vai ver um camarada que foi confrontado, mas ele decidiu continuar no caminho de destruição que ele estava. E talvez Deus tenha te chamado, Deus tenha te incomodado, Deus tenha falado: olha, está tudo errado, você está insistindo no pecado, você está insistindo em desobedecer, você continua pensando que se seguir os seus próprios planos, você vai estar bem. E fora da vontade de Deus não existe nada que preste. Tudo que Deus criou é bom, somente a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente trata Deus como um carrasco, como se nós fizéssemos a vontade dele, então tudo vai mal. Se nós tivermos no centro da vontade de Deus, ainda que seja a morte, vai ser o melhor para nós. Ainda que seja a morte. Deus deseja para nós o melhor, a perspectiva da eternidade. Deus quer que nós ajuntemos tesouros nele. Nós experimentemos hoje que seja caminhar com ele em Cristo, através de Cristo. Ainda que nós tenhamos que passar por situações para que nós possamos ser feitos à imagem, conforme a imagem do seu Filho. Eu não sei como é que você tem vivido sua vida. Você tem buscado viver mandamentos, mas simplesmente como um legalista, como aquele jovem rico. 603 mandamentos, não, eu sigo, mas ainda me falta. Talvez você esteja vivendo dessa maneira. Talvez seu coração não está em Deus. Um mero legalismo para poder se sentir bem, servindo a você mesmo. Jesus ele quer ser tudo para você. Então você vai ter tudo que você precisa. Quando ele for tudo para você. Você não vai precisar de mais nada. Porque você vai ter tudo. Eu quero orar para você. Como eu disse, uma oração não salva ninguém. Uma oração não significa nada no sentido de ritual. Porém, se no seu coração você creu hoje que Jesus é o Senhor, se em seu coração, diante de tudo que você ouviu até agora, você foi confrontado e diz: eu não quero ver como esse jovem rico, mas eu quero sim entregar tudo aos pés de Jesus e então segui-lo, você pode repetir comigo essa oração. Deus conhece seu coração e sabe da sinceridade do seu coração. Você pode repetir comigo no seu coração dizendo: Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, tenho caminhado pelos meus próprios caminhos. Tenho buscado muitas vezes uma religião de comodidade, fazendo a minha própria vontade. Mas nessa tarde eu quero, de fato,
ser salvo. Eu quero que Jesus reine em minha vida. Que Ele seja tudo para mim. Meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Eu reconheço que Ele morreu a minha morte para me dar a sua vida. Salva-me de quem eu sou. Leva-me para um novo caminho. Um caminho contigo, ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Se você fez essa oração, eu quero te convidar a vir falar comigo. Eu vou colocar aqui para vocês o meu Twitter e o meu Facebook, para que você possa me adicionar. Vem falar comigo, eu quero bater um papo com você, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que significou para você essa oração também. Se precisar de aconselhamento, qualquer coisa aí, pode contar comigo também. Para mim é uma grande honra a gente poder estar juntos aí. É algo maravilhoso a gente estar junto. Obrigado a cada um que acompanhou até aqui. Lilian, Renan, Raquel, a Clarice aí, Aline Luiz, Renan Gondim, Victor Oliveira, Shalom 8. Shalom, paz. Deus abençoe vocês.